Olá pessoal, Breno Lucano mais uma vez aqui com vocês, lá do blog de filosofia Portal Veritas. Já escutaram falar nessa série Dante's Cove? Hoje eu apresentarei para vocês uma crítica que eu fiz sobre essa série, uma crítica filosófica, evidentemente, onde eu tentarei articulá-la com Platão, o mito do Anel de Giges. Antes, entretanto, que nós prosseguimos, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative as notificações. Assim, vocês estarão sempre sabendo de nossas atualizações e nós estamos produzindo sempre de 1 a 2 vídeos por semana. Então, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Muito bem. Dante's Cove é uma série que eu gosto muito, talvez seja a série que eu mais gosto, uma das séries que eu mais gosto, né? Eu também gosto muito de Casa de Papel, mas Dante's Cove me traz sempre boas recordações. É uma série de horror sobrenatural, repleta de mistério, de magia, tudo ambientado diante de uma perspectiva, diante de um mundo onde os principais personagens são todos gays e lésbicas, né? E é uma série ambientada, então, nesse horror sobrenatural, né? Magia, bruxaria. Vamos ver do que ela se trata exatamente. Ela foi criada em 2005 por Mike Constance. O criador é um cineasta. E também tendo a direção de Sam Irving. Esse Sam Irving eu já vi dirigindo outras séries, inclusive. Ela foi criada em 2005, teve 3 temporadas. Primeira em 2005, com 2 episódios, cada um dos 2 episódios com 1h30 mais ou menos, quer dizer, cada episódio tem duração de um longa. A segunda temporada são 5 episódios, cada um deles com 50 minutos. E em 2008 teve a terceira temporada e última, também com 5 episódios, cada um deles também com 50 minutos. Todas elas dirigidas por Sam Irving. A primeira temporada ela foi filmada nas ilhas Turks e Caicos, que fica um pouco ao norte do Brasil. A segunda e a terceira temporada foram filmadas no Havaí. Então tem muito lance de surf. Plasticamente ele é muito bonito. A segunda e a terceira são muito bonitas. O elenco, eles trazem como principal William Gregory Lee. Vocês devem se lembrar dele, daquela série Xena, a Princesa Guerreira. E ele também fez alguns episódios daquela outra série, O Mentalista. Eu não conhecia esse ator, embora Xena seja bastante vista aqui no Brasil. Realmente é porque eu também não conheço, nunca vi Xena. Mas eu gostei muito desse ator, ele é muito, muito interessante. O trabalho dele é interessante. E essa outra atriz, Tracy Scoggins, que ela é muito conhecida na série Lois e Clark, As Aventuras de Superman. Ela tem papel ali. Tem outros atores principais, que são esses dois aqui. Charlie David. Ele é muito conhecido através de um outro filme chamado Mulligans, que eu gosto muito desse filme. E Judas Kiss, que passou no cinema aqui no Brasil há alguns anos atrás. Eu vi esse filme no cinema. Eu me tornei muito fã desse ator, do Charlie David. Eu estabeleci até contato com ele. Ele é canadense. Eu estabeleci contato com ele algumas vezes. 2 vezes, na verdade. Ele me respondeu dizendo que gostava muito do Brasil. Ele já esteve aqui no Brasil, aqui no Rio, em Copacabana. Ficou hospedado ali num
no hotel e disse que gostava muito daquilo. E tem um outro ator, que é o Gregory Michael, que esse é bem menos conhecido, que fez, além de ter feito Dante's Cove, ele também fez uma outra série chamada Grego, que eu pessoalmente também não conheço. E agora tem um outro ator também que é bem mais conhecido, vocês vão se lembrar dele. Stephen Amell, é o protagonista da série Arrow, que fala sobre o Arqueiro Verde. O Stephen Amell, ele participa da primeira temporada. Ele está lá presente, lembrando que essa série foi gravada antes do Arrow. Então ele só se tornou conhecido, na verdade, depois que ele já tinha gravado. Bom, e do que se trata, então, essa série? Essa série, ela vai se iniciar com Ambrosius Vallen e Grace Neville. Vocês devem tá lá a Trace Scoggins e o William Gregory Lee, né? Então eles vão se casar em 1840, né? A série se inicia em 1840. E Grace, ela faz parte de um clã de feiticeiros chamado de Treason, que se concentra numa ilha paradisíaca, que é a ilha de Dante's Cove, que é o nome da série. Ela faz parte, então, de um clã de feiticeiros, onde elas, por tradição, as mulheres fazem parte da Casa da Lua e os homens da Casa do Sol. Então, eles vão se casar, mas acontece alguns eventos, algumas coisas acontecem, e Grace flagra Ambrosius transando com o mordomo. Então ela, feiticeira, lança uma maldição sobre ele, lá em 1840. Ele fica então com uma aparência de velho e fica acorrentado no porão do casarão dela e da família dela. Onde então ele só se tornaria liberto daquela maldição, daquelas correntes, daquela aparência horrível, se e unicamente se ele conseguisse conquistar e fazer com que um belo jovem o beijasse. Isso foi em 1840. O tempo passa, o casarão se torna um albergue de jovens. E esse tempo todo, nos tempos atuais, Ambrosius continua lá. Mas ele acaba aprendendo Treason também. E ele, através da magia, consegue fazer com que um belo rapaz, então, o descobrisse no porão do casarão, que hoje é um Hotel Dantes. E ele, então, através da magia, faz com que o rapaz, o Toby, ele vá lá e beije e liberta Ambrosius. Só que Ambrosius se apaixona por ele. E aí começa todo o problema. Porque, na verdade, o Toby, que é esse louro, Gregory Michael, ele é namorado, o Toby não, o Kevin, né? Que é o louro, o Kevin que beija o Ambrosius. E o Kevin, então, na verdade, ele é namorado do Toby, que é o David, Charlie David. E como Ambrosius se apaixona por ele, então, grande parte da trama das 3 temporadas, na verdade, é Ambrosius tentando se livrar do Toby para ficar com Kevin. Porque Ambrosius realmente ele faz tudo para se livrar do Toby. Ele faz várias coisas. Ele tenta afogar o Toby, ele tenta matar o Toby com machadada, usando magia, e por aí vai. Então ele faz tudo que é possível para matar.
A primeira parte, né, o primeiro episódio da primeira temporada, inclusive, mostra muito, tudo isso. E é um episódio que mostra bem a parte romântica dos dois, né? É bem interessante. É muito repleto de magia, muito repleto de mistério. É uma série que embora tenha algumas nuances de homoerotismo, embora não mostre sexo explícito, não é sexo explícito, mas às vezes mostra os dois se pegando, se beijando e tal. Mas não tem sexo explícito. E todas as temporadas mostram isso. A terceira temporada mostra, inclusive, algumas cenas bem mais quentes, inclusive. Mas vai ser sempre nesse sentido, então. O Ambrosius tentando se livrar do Toby para ficar com o Kevin. O grande lance e a discussão, então, que se faz a respeito dessa série no diz respeito ao mito do Anel de Giges, que é um mito que Platão narra lá na República. Vocês devem se lembrar. Giges é um pastor de ovelhas, que ele encontra um anel mágico que o torna invisível. Então, com essa invisibilidade, ele consegue trair o rei, mata o rei e toma o lugar dele. Então, esse mito do Anel de Giges, eu acho que ele se encaixa muito bem, porque, na verdade, ele vai fazer a seguinte pergunta. Por que Giges, se ele pode se tornar invisível, e a partir dessas possibilidades dele tirar algum tipo de vantagem, por que ele não vai fazer? A mesma coisa que acontece também lá com o Dante Scully. Veja, Ambrosius, ele é um feiticeiro poderosíssimo. Tanto é que ele tenta matar Toby várias vezes, inclusive com magia. Se ele é um feiticeiro poderosíssimo, por que ele não vai tirar vantagem pessoal em cima dessas coisas? Por que ele não vai tirar? Se ele pode, por exemplo, lançar um raio mágico, se ele pode fazer se tornar invisível, aparecer, desaparecer, onde ele bem entende, como ele faz várias vezes. Ele está aqui conversando com você aqui agora, aí de repente ele faz assim, ele desaparece. Ele se teletransporta para um outro local. Se ele pode dominar a mente dos personagens. Ele tem uma hora, por exemplo, que ele domina a mente do Toby para forçar o Kevin a amá-lo. Ele domina a mente do Toby, forçando meio que assim, você vai transar comigo, mesmo para fazer uma chantagem para o Toby. Então, ele tem essas possibilidades. Nós podemos, por exemplo, também fazer aqui para o nosso mundo, fora do universo do Dante Scully, mas para o nosso mundo. Eu sou um político. Eu tenho prerrogativas, eu tenho fórum privilegiado. Eu posso fazer meio que o que eu quiser. Por que não fazer? Essas perguntas ficaram sempre muito presentes na medida que nós vemos a série e também na medida em que nós vemos as coisas acontecendo aqui no nosso mundo e a gente se pergunta por que o cara, então, se ele pode fazer, se ele pode tirar proveito, se ele pode, por exemplo, vender vacina para a Covaxin e tirar vantagem disso, como nós estamos vendo na CPI da vacina, o cara, ele podia tirar propina de cada dose da vacina. E ele fez. Nós vimos isso aí na CPI da Covid. Nós vemos aí vantagens
de alguns agentes do governo federal. E eles podem fazer. Por que não fazer? Essa é uma pergunta que se faz em Dantes Cove, mas que Platão, lá no mito da Nardigig, já fazia. E fazia muito bem. Então aí surge, no livro Viver, de um filósofo francês ainda vivo, André Comte Sponville, ele faz uma crítica bem interessante desse mito. A resposta fundamental sempre será a questão da dignidade. Eu não farei, porque não fazendo, eu serei mais digno. Porque é justamente a falta da dignidade que fará com que a dignidade seja mais necessária, com que ela seja importante. Então, a questão não é fazer ou não fazer, tirar propina ou não tirar propina em cima das vacinas. Mas é porque não fazendo, trabalhando em benefício da população, eu me tornarei mais digno. Essa é uma resposta bem interessante que André Comte Sponville dá e que eu acho que vale muito a pena assistir. Dê uma olhada depois nesse livro. Pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. E eu encontro vocês por aí. E deixe de assistir, assiste essa série se puder, tem inclusive no YouTube. Encontro com vocês por aí. Assinem também o canal e as notificações. Encontro com vocês por aí.